Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver aqui com a gente. Vamos conversar aqui nessa aula sobre a prescrição no direito civil. E vejam que eu proponho para essa aula um título um pouco, digamos, fora do usual. A ideia é que esta seja uma aula que se faz repensando a prescrição. Então, nós vamos tratar aqui da prescrição, mas falando aqui sob uma ótica um pouco diferente daquela que se tem visto normalmente na doutrina e na jurisprudência, tentando aqui trazer novas ideias acerca da prescrição. Vamos tratar da prescrição no plano do direito material, no plano do direito civil. Vamos tratar também de alguns aspectos processuais da prescrição. Prescrição é um fenômeno do direito civil que está intimamente conectado com o direito processual. Então nós vamos também fazer aí um pouco dessa relação. Mas não vamos tratar de questões como prescrição tributária, prescrição administrativa, não vamos sair do campo estrito do direito civil. E eu queria começar dizendo, então, que o que se vai ter aqui é uma visão da prescrição, mas uma visão que não vem de um civilista. Eu não sou por formação, um civilista. Eu sou um professor de direito processual e dediquei a minha vida inteira a estudar, refletir, pesquisar o direito processual civil. Então, acho que é por isso que eu olho para a prescrição e penso nela de uma forma um pouco diferente da usual. Então, a ideia é que a partir de agora a gente tente repensar a prescrição. E o primeiro tópico que nós temos que abordar é o do próprio conceito de prescrição. Afinal de contas, o que é a prescrição? Durante muito tempo, aqui no Brasil, se sustentou que a prescrição seria a perda da ação pelo decurso de um prazo. Essa foi a ideia mais tradicional, a ideia clássica, e que inspirou, inclusive, o nosso primeiro Código Civil, o Código Civil de 1916, que dizia, com todas as letras, que o que prescrevia era a ação. A doutrina que se formou no Brasil nos primeiros tempos do Código Civil, e até os doutrinadores que escreveram um pouco antes do Código Civil de 1916, tinham muito forte essa ideia de que havia casos em que, pelo decurso de um prazo fixado em lei, haveria, caso não fosse exercida, a perda do direito de ação. Então, os autores da época diziam, a gente vai ver isso em Clóvis Bevilacqua, por exemplo, e para citar um civilista bem posterior a ele, a gente vai ver isso em Washington de Barros Monteiro, que se eu tinha um crédito, né, eu tenho lá um crédito qualquer, a dívida se venceu e não foi paga, a partir desse momento eu posso ir a juízo para cobrar, e se eu não for a juízo no prazo previsto em lei, no prazo prescricional, se esse prazo decorrer sem que a ação tenha sido exercida, haveria a perda do direito de ação. E os civilistas da época faziam questão de dizer que desaparece o direito de ação, mas não desaparece o direito subjetivo. O direito material, o direito subjetivo, continuaria íntegro, só não podendo ser exercido em juízo através do direito de ação. Só que essa ideia começou a ser muito criticada na doutrina brasileira, ainda ao tempo do Código Civil de 16, exatamente porque ela era manifestamente incompatível com a concepção que os processualistas desenvolveram sobre o próprio direito de ação. A ideia de que o direito de ação
é autônomo em relação ao direito material, que ele é abstrato e que ele existe, portanto, mesmo que o direito material não exista. E esse direito de ação, esse direito de ir a juízo, não desaparece pelo decurso do tempo. Ir a juízo e postular o exercício da jurisdição, você pode. Se você vai ganhar ou vai perder, se o seu pedido vai ser acolhido ou rejeitado, aí é uma outra história. Aí já diz respeito à apreciação do mérito. Tanto que o nosso Código de Processo Civil, e já o anterior, o de 1973, fazia isso, estabelece que quando o juiz se pronuncia sobre a prescrição, ele resolve o mérito do processo. Ora, se há uma resolução do mérito quando o juiz se manifesta sobre a prescrição, é porque o direito de ação existe e foi exercido de forma legítima. De modo que a ideia de que a prescrição seria a perda da ação pelo decurso do prazo foi uma ideia que acabou sendo abandonada. Devagarzinho ela foi sendo abandonada e hoje já não tem mais defensores, ou pelo menos defensores em um número que se possa considerar relevante. Havia também na doutrina do Código Civil de 16, do tempo do Código Civil de 16, uma opinião que aparecia em alguns poucos civilistas, entre os quais se destacava o professor Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a prescrição faria desaparecer o próprio direito subjetivo. Então, o professor Caio Mário dizia: eu tenho um direito subjetivo que consiste no direito de exigir uma prestação de alguém. A prescrição está sempre ligada, isso ninguém tem dúvida, a direitos de natureza obrigacional. Portanto, nós estamos falando do direito de exigir de alguém o cumprimento de uma prestação, de dar, de fazer ou de não fazer. E dizia o professor Caio Mário que a partir do momento em que essa prestação se tornava exigível, a dívida se venceu, o credor poderia ir a juízo, havia um prazo prescricional dentro do qual ele deveria fazer isso, e se ele deixasse decorrer esse prazo, haveria a perda do próprio direito subjetivo. O professor Caio Mário foi muito criticado por isso, por defender o desaparecimento do próprio direito material, do próprio direito subjetivo, ficou numa posição muito isolada na doutrina brasileira, mas sempre valendo a pena dizer que essa, em termos de direito comparado, não é uma posição isolada. Na doutrina europeia, na doutrina italiana, na doutrina francesa do direito civil, nós vamos encontrar vários autores sustentando que a prescrição gera o desaparecimento do próprio direito subjetivo pelo decurso do prazo. Então, em vez de desaparecer o direito de ação, desapareceria o próprio direito material, o próprio direito subjetivo. Mas no Brasil, essa ideia não pegou. Essa ideia teve e tem pouquíssimos defensores. O que teve e tem até hoje muita aceitação no Brasil é a ideia de que a prescrição seria a perda da pretensão pelo decurso do prazo. Os autores que seguem essa linha, que acabou sendo adotada pelo Código Civil brasileiro, o artigo 189 do Código Civil brasileiro diz, com todas as letras, violado o direito subjetivo, nasce para o seu titular a pretensão que se extingue pela prescrição. Então, essa terceira posição é a que o Código Civil brasileiro expressamente acolhe. Essa ideia, ela tem inspiração numa doutrina de origem alemã, isso vai vir lá da obra de Windscheid, e vai ganhar muita força no Brasil através do pensamento de Pontes de Miranda, que é o grande responsável por difundir no Brasil a ideia de pretensão. Embora Pontes e Windscheid não concordem integralmente em relação ao que seja a prescrição, mas Pontes é, sem dúvida, o grande responsável por difundir no Brasil essa ideia do conceito de pretensão. Um conceito de pretensão que é um conceito que vem do direito civil, do direito material. O que é que a doutrina civilista vai dizer aqui? Vai dizer que haveria uma diferença entre o direito subjetivo a uma prestação
e o poder de exigir essa prestação. Então, o que eles sustentam é o seguinte, que quando ocorre o fato constitutivo do direito de crédito, nasce para o seu titular o direito subjetivo. Então, por exemplo, eu emprestei dinheiro para você. Nesse momento, nasce para mim o direito subjetivo a uma prestação, que é a prestação de pagar o dinheiro emprestado. Mas, como a dívida ainda não se venceu, e, portanto, como a prestação ainda não é exigível, o titular do direito teria o direito de receber o bem jurídico que lhe é devido, mas ainda não teria o poder de exigir o cumprimento da prestação. Então, eles vão fazer uma distinção entre o direito de receber o bem e o poder de exigir esse bem. Que, para os seguidores dessa corrente, nasce no momento em que o direito subjetivo é violado. Então, se eu te emprestei dinheiro para se vencer daqui a um mês, eu já tenho o direito de receber esse dinheiro. Se você quiser me pagar depois de amanhã, eu já posso receber. Eu já tenho o direito ao bem. Mas se eu te encontrar depois de amanhã e exigir que você me pague, você vai dizer, ainda não. Você não pode me exigir porque o vencimento ficou marcado para uma data no futuro. Então, eu tenho o direito de receber, mas eu não teria o poder de exigir. Vencida a dívida e não sendo efetuado o pagamento, nasceria para o titular do direito algo novo, que seria esse poder de exigir o cumprimento da prestação. E este poder de exigir o cumprimento da prestação é o que essa corrente vai chamar de pretensão. Perceba que é um fenômeno de direito material na visão desses autores, né? Não é a pretensão naquele sentido processual, né, de que o Código de Processo Civil fala, por exemplo, quando trata da renúncia à pretensão, que é simplesmente a pretensão no sentido de manifestação da vontade de obter algo. Quando eu digo para o juiz, eu quero que o réu seja condenado a me pagar uma indenização. Isso é uma pretensão, mas não é a pretensão no sentido dos civilistas. Por quê? Quando, em direito processual, eu falo de pretensão, quando eu digo o autor pretende obter a anulação do contrato, o autor pretende obter as chaves de um imóvel, ele pode pretender e não ter direito nenhum. A existência do direito não é um pressuposto necessário disso. Mas no direito civil, a pretensão é vista como algo que pressupõe o direito subjetivo. Então, a gente não pode confundir o que os civilistas brasileiros chamam de pretensão com aquilo que no direito processual se chama de pretensão. Para o civilista brasileiro, a partir lá do artigo 189 do Código Civil, o titular do direito, a partir do momento em que a prestação se tornou exigível e não foi cumprida, passa a ser titular de uma outra posição jurídica chamada pretensão. E essa pretensão teria de ser exercida dentro de determinado prazo, que é o prazo prescricional. Não sendo exercida, desapareceria a pretensão. Desapareceria a pretensão sem desaparecer o direito. Quer dizer, eu continuo titular do direito, eu ainda sou credor, mas eu não posso exigir do devedor que realize a prestação. Então, haveria não a perda do direito, mas a perda da pretensão, desse poder de exigir o cumprimento da prestação. Há uma variante dessa teoria, com muitos adeptos também na doutrina brasileira. Eu posso citar aqui o professor Nelson Rosenwald, por exemplo, que vão dizer o seguinte: não é propriamente que desapareça a pretensão, não desaparece o poder de exigir. O que acontece, dizem eles, é que, com o decurso do prazo, nasce para o devedor uma espécie de contradireito. Um direito que nasce para o devedor e que ele pode opor à pretensão do credor, que seria o direito de retirar a eficácia da pretensão. Então, o professor Nelson Rosenwald usa a seguinte imagem: eu sou credor de uma dívida que ainda não venceu, eu tenho o direito. Quando a dívida se vence, eu ganho uma espada. Eu, credor, passo a ter uma espada e com essa espada eu posso atacar
o meu devedor. Decorrido o prazo prescricional, o devedor ganha um escudo, que ele usa se ele quiser. Então eu continuo podendo atacar o credor. Mas se eu continuo podendo atacar o devedor. Mas se o devedor quiser, ele usa esse escudo e se protege dessa pretensão que eu exerci, retirando a sua eficácia. Então, em razão do decurso do prazo, nasceria para o devedor o direito de, se ele quiser, retirar a eficácia da pretensão. E aí, então, não haveria propriamente o desaparecimento da pretensão, mas o encobrimento da sua eficácia, caso o devedor queira exercer esse contradireito. Essa teoria tem bastante aceitação. O professor Barbosa Moreira usava também essa imagem da espada e do escudo, mas uma dificuldade operacional para a defesa dessa teoria está no fato de que o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, permite o reconhecimento da prescrição de ofício. Isso é uma dificuldade operacional. A legislação brasileira expressamente diz que o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício. Então, se ele pode reconhecer de ofício, como dizer que nós estaríamos atribuindo pela prescrição um direito ao devedor de, se ele quiser, encobrir a eficácia da pretensão do credor? Fica um pouco complicado sustentar isso, mas muita gente sustenta. E aí vem a minha proposta. A minha proposta é, em alguma medida, restaurar aquela velha ideia do professor Caio Mário, amparada também em doutrina estrangeira, no sentido de afirmar que o que acontece é mesmo a perda do direito. Desaparece o direito subjetivo. Até porque eu vou lhes confessar que eu sempre tive muita dificuldade de tentar entender como é que se pode sustentar que a pessoa tem um direito que não serve para nada. Porque, veja, a ideia de que não desaparece o direito, desaparece a pretensão ou se encobre a eficácia da pretensão. Isso significa dizer que você vai virar para o credor e vai falar, olha, você tem direito, mas esse teu direito não serve para nada. Imagina, eu sou credor de uma dívida prescrita. Eu continuo credor? Continuo. Posso cobrar? Não, não posso. Não posso cobrar e vejam, há um entendimento de que eu não posso cobrar por via nenhuma, nem judicial, nem extrajudicial. Eu não posso ir a juízo cobrar, porque se eu for a juízo eu vou perder, em razão da prescrição. Eu não posso inscrever o nome do devedor num cadastro de devedores inadimplentes, porque eu não posso exigir dele que me pague. Então, essa dívida não é exigível. Eu não posso tomar nenhuma medida, eu não posso notificá-lo para pagar, mas eu sou credor. Que direito de crédito é esse? Para que ele serve? Que construção mental é essa que sustenta que a pessoa tem o direito e esse direito não serve para rigorosamente nada? Se ele tem o direito e se tentar exercer o direito, ele causa dano moral ao outro. Tem várias decisões, tem decisão do STJ, inclusive, dizendo isso. Você tem o direito, mas se exercer esse direito, se tentar de alguma maneira exigir do devedor que realize a prestação a que você tem direito, você causa a ele um dano extrapatrimonial. Então, que direito é esse, gente? Me desculpem, não dá para sustentar que esse direito existe. Então, para mim, a prescrição é a perda do direito subjetivo, mas não em razão do puro e simples decurso do tempo. Para mim, há aqui a exigência do que eu tenho chamado de um procedimento. É preciso, primeiro, que se tenha consumado o prazo. Então, eu tinha lá um prazo prescricional de 5 anos. A dívida se venceu, os 5 anos se passaram e eu não exerci o direito, eu não cobrei essa dívida. Então, houve a consumação do prazo. Ajuizei tardiamente a demanda, quer dizer, fui a juízo depois do prazo. O devedor se manifestou, dizendo, eu quero que se reconheça a prescrição. E aí vem o reconhecimento judicial, dizendo, então, o seu pedido é improcedente, o pedido do autor
está sendo rejeitado. E aí, para mim, ocorre mesmo a perda do direito. Não no momento da decisão judicial, mas no momento da manifestação do devedor. A decisão judicial retroagiria os seus efeitos ao momento em que o devedor se manifestou, dizendo: eu invoco a prescrição. E aí haveria a própria perda do direito. Você vai dizer, mas o juiz não pode reconhecer de ofício? Pode, mas tem que respeitar o contraditório. A gente vai ver isso mais para frente quando for falar dos aspectos processuais. Mas, por enquanto é isso e no próximo bloco a gente continua.